Graça e paz. Hoje, para nossa reflexão, eu vou estar lendo apenas um versículo da Palavra do Senhor, que está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, apenas o versículo 2. Eliseu lhe perguntou: "O que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa." E ela respondeu: "A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Esse texto nos conta a história de uma família, de uma mulher que estava vivendo uma situação muito difícil. O seu marido havia falecido e ela agora se encontrava viúva e com várias dívidas. E os credores queriam levar os seus 2 filhos como pagamento dessas dívidas. Então aquela mulher, em meio a essa situação difícil, ela toma algumas atitudes que nos ensinam exatamente o que nós também podemos fazer quando enfrentamos dificuldades, principalmente em nossas famílias, em nossos lares. E, em primeiro lugar, aquela mulher, ela foi procurar ajuda no lugar certo. Ela foi em busca de um auxílio. Ela foi procurar por Eliseu, que era um homem de Deus. E naquele momento, quando ela procura a Eliseu, Eliseu faz então esta pergunta no versículo que nós lemos: "O que você tem em casa?" E aquela mulher, no primeiro momento, responde que ela não tinha nada. E quando ela responde desta maneira, nós conseguimos perceber que aquela mulher estava enfrentando um problema muito maior, que estava muito além daquela situação que ela estava enfrentando de viuvez, dos problemas financeiros que eles estavam enfrentando, porque aquela mulher, ela estava com uma dificuldade em enxergar a ação de Deus na vida dela. Ela tinha uma dificuldade de perceber que Deus poderia operar um milagre que muitas das vezes ela não conseguia enxergar naquele momento. Então a gente percebe que a visão daquela mulher estava limitada aos problemas que ela estava enfrentando. E da mesma forma, nas nossas vidas, nós percebemos também que nós precisamos ter muito cuidado com a forma como nós olhamos para as circunstâncias, porque se nós estivermos com o nosso olhar apenas nos nossos problemas, apenas nas circunstâncias que nos cercam, muitas das vezes nós vamos reagir como aquela mulher, nós vamos achar que nós não temos nada. Então Eliseu, diante daquela situação, ele ensina aquela mulher que na verdade ela tinha tudo o que ela precisava, porque num segundo momento ela responde que ela tinha uma botija de azeite em sua casa. Então Eliseu, naquele momento, diante daquela perspectiva, ele estava olhando para aquilo que Deus podia fazer. Aquela mulher, naquele primeiro momento, ainda não conseguia enxergar, ela não tinha ainda uma visão clara do que Deus podia fazer a partir daquilo que ela tinha dentro da casa dela. Então nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto que nós podemos também experimentar milagres em nossas vidas, nos nossos lares, a partir de situações que muitas das vezes nós enfrentamos e podemos ver o Senhor agindo através de coisas que muitas das vezes nós também não damos tanto valor. Às vezes são nas nossas impossibilidades que Deus vai estar operando grandes milagres para mostrar a sua grandeza, para mostrar também o seu poder. E a segunda atitude, no segundo momento, aquela mulher nos ensina que nós devemos obedecer. Eliseu falou para que ela fosse e conseguisse muitas vasilhas vazias com os seus vizinhos. E aquela mulher não reclamou, ela não murmurou, ela simplesmente obedeceu, ela teve uma atitude humilde. Ela reconheceu que naquele momento ela precisava também da ajuda de outras pessoas. Quando muitas das vezes nós também enfrentamos situações, nós também precisamos buscar ajuda, buscar auxílio também uns nos outros,
Muitas das vezes nós vamos estar também enfrentando situações que nós vamos precisar do apoio, que nós vamos precisar da ajuda de outras pessoas. E naquele momento aquela mulher nos deu uma lição de humildade quando ela pediu vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. E depois, no terceiro momento, aquela mulher entrou para dentro da sua casa, ela e os seus filhos. Ali foi um momento entre ela e a família dela. E naquele momento eles colocaram aquelas vasilhas que aquela mulher havia conseguido emprestadas. E naquele momento o que foi fundamental para que o milagre acontecesse foi justamente a fé daquela mulher. Ela estava diante de uma situação impossível aos olhos dela. Ela não tinha o poder para estar multiplicando aquele azeite, mas naquele momento, pela fé, ela pôde ver o Senhor operando um grande milagre na vida dela e na família dela. Então nós aprendemos com esta mulher que diante das circunstâncias, diante das crises, diante de muitas situações que nós também enfrentamos hoje, nós precisamos crer e confiar que Deus tem o poder de mudar toda e qualquer situação. O nosso Deus é um Deus de milagres e é um Deus de toda provisão. Agindo Ele, quem impedirá? Então aquela mulher pôde, juntamente com a família dela, experimentar o milagre de Deus. E eles tiveram ali a multiplicação daquele azeite. E aquela mulher também, depois no final desse texto, ela nos dá uma grande lição. Quando ela vai procurar o homem de Deus para testemunhar a Eliseu o que Deus tinha feito. Quantos milagres Deus também tem realizado hoje nas nossas famílias, nas nossas vidas. Nós também precisamos testemunhar e testificar daquilo que o Senhor tem feito, desse Deus que é o Deus de toda a provisão, que tem operado milagres e maravilhas. E naquele momento, Eliseu falou para aquela mulher, para que ela pudesse vender aquele azeite e viver do resto. Como nós aprendemos aqui uma lição maravilhosa também, porque Deus não só providenciou aquilo que aquela mulher precisava naquele momento para pagar suas dívidas, mas Ele operou um milagre ali, para que ela também pudesse, a partir daquela situação, viver de toda a provisão que Deus tinha dado ali através daquele milagre. O nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que vai estar providenciando os recursos e tudo aquilo que nós precisamos para vivermos uma vida vitoriosa e abundante em Cristo. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e que você experimente muitos milagres do Senhor nesse tempo. Independente da situação que você está vivendo hoje, creia, o nosso Deus é o mesmo Deus que operou um milagre naquela família, é o Deus que continua operando milagres hoje. Deus abençoe o seu coração.